você, bom dia a todos os colegas aí da região do Cariri, né? Bom dia a todos os estudantes presentes, né? E aqueles que poderão eventualmente assistir a palestra depois de gravada. Então, eu queria dizer que é muita satisfação poder retornar ao Cariri, onde eu já tive algumas vezes, sempre na Urca, né? E mesmo que remotamente, a gente não deixa de ter uma grande satisfação de poder conviver com as pessoas que estão ali no interior do Ceará, defendendo a ciência, né? E como o título desse evento, né, dessa 7ª Semana da Física, é uma defesa da ciência, que é aquilo também que eu acho que eu vou falar no final, porque esse é o nosso papel. O nosso papel de estar nas trincheiras defendendo a ciência em tempos de negacionismo e mesmo em tempos de não negacionismo, quando a ciência ainda não tem uma representatividade muito grande dentro da cultura brasileira. A gente precisa inserir mais o discurso da ciência como um discurso também cultural brasileiro. E isso não está introjetado na nossa sociedade. A ciência é sempre algo mais exótico, periférico, do que a cultura. Então, o país, né, só vai abraçar a ciência o dia que a ciência fizer parte da sua cultura. E cabe a nós, somos nós, no mundo acadêmico, que temos que promover essa inserção. Essa inserção não virá pela mídia, nem pela sociedade espontaneamente. Se não formos nós a inserirmos, né, a ciência na cultura brasileira, o processo pode não acontecer, ou então pode ficar tão retardado quanto já é. Então, o título da palestra de hoje é apresentar um pouco, né, para os licenciandos, né, para os professores que também ensinam, né, no ensino médio, o modelo padrão e a discussão das constantes fundamentais da física. Porque é muito interessante a gente poder desenvolver o ensino trabalhando com as constantes fundamentais da física, porque elas não são meras constantes que aparecem nas expressões matemáticas, né, da física. Elas falam conosco, elas nos dão mensagem sobre as interações. Então, eu queria um pouco abordar isso, porque, inclusive, no meu trabalho com o ensino médio, né, pré-vestibulares sociais, o que eu já venho fazendo desde 1994, já tenho 27 anos, eu fui evoluindo dentro da metodologia de ensino e fui percebendo que o ensino da física com as constantes fundamentais, ele se torna agradável, leve, e o estudante percebe com mais profundidade aquilo que ele está fazendo. Então, é isso que eu vou discutir um pouco hoje com vocês nesse breve mini-curso. Bom, em geral, a gente apresenta as constantes fundamentais da física, aquelas que a gente já estuda no ensino médio, né? Depois eu vou dizer por que elas são fundamentais, realmente são fundamentais. Então, nós temos a constante de Newton, né, que é a constante que aparece, né, na formulação de Newton, da gravitação universal. Na verdade, essa constante só foi medida, não foi Newton que a mediu, nem Newton que estipulou o valor. Esse valor só foi medido por Cavendish no século XIX. Então, praticamente, entre a formulação da mecânica, da lei da gravidade universal, da gravitação universal... Com licença, professor. Pois não? Sim? O senhor já passou o slide? Estou passando. O senhor não está aparecendo aqui para a gente que passou. Então, fica sem apresentar. Aí, assim fica bom. Então, vou começar agora. Esse aqui foi simplesmente a apresentação e aqui o primeiro slide. Obrigado. Por nada. Então, em que sentido essas constantes são fundamentais? Então, aqui nós temos a constante de Newton, como eu falei, ela foi medida, esse valor aqui é o valor que foi dado por Cavendish no século XIX, praticamente 200 anos, né? Depois de Newton. Newton apresentou a teoria da gravidade universal dele cerca de 1687, 1690, e essa constante foi medida por Cavendish no século XIX. Temos a velocidade da luz no vácuo, né, que é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. A carga fundamental, a carga do elétron, medida por Millikan, né, em 1911. A constante de Planck, a chamada constante de estrutura fina, né, que envolve a carga fundamental, a permissividade elétrica do vácuo. Aqui tem o H cortado, então tem uma inserção da mecânica quântica, e o C tendo uma inserção da relatividade. Então, essa constante de estrutura fina, ela aparece na formulação da mecânica quântica quando se estudam, por exemplo, os espectros atômicos. Depois nós temos a constante chamada constante de Fermi, por isso que é o GF, que é uma constante
ligada à física de interações fracas, aos decaimentos nucleares fracos, ao decaimento beta do nêutron, ao decaimento beta do muon. Então, os decaimentos nucleares, eles têm um tipo de interação, a gente vai falar sobre isso depois, e ela tem uma constante de acoplamento típica. Aqui eu estou só colocando o valor desse produto, dessas duas constantes. H cortado vezes C tem unidade de energia, né? Lembrar que o MeV, né? O elétron volt, né? O MeV são 10 a 6, né? MeV 10 a 6 elétrons volt. E o elétron volt, ele é 1,6 vezes 10 a menos 19 joule. Eu posso referir MeV e joule, né? Multiplicando o elétron, substituindo o elétron volt por 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Vezes Fermi. Fermi é uma unidade de comprimento e são 10 a menos 15 menos, né? Então, seria a potência correspondente ao milésimo do trilionésimo do metro. O Fermi é a escala nuclear. É o tamanho tipo de um núcleo atômico, é um Fermi. Então, esse produto dessas duas constantes tem essa unidade. Energia vezes comprimento. E a constante de Boltzmann, que relaciona a energia com a temperatura. Então, essas são as que nós chamamos de constantes fundamentais. Mas se nós observarmos, excetuando a constante de estrutura fina, todas têm unidade. Então, se uma constante tem unidade, se essa constante aparece em vários fenômenos, é uma constante, vamos dizer, persistente, né? É uma constante que caracteriza uma série de fenômenos. Por exemplo, a constante de Newton caracteriza o fenômeno da gravidade. A velocidade da luz caracteriza os fenômenos eletromagnéticos, tanto quanto a carga elétrica básica, né? A carga fundamental. A constante de Planck, ela quantifica, né, os efeitos quânticos. A constante de Fermi está associada à intensidade da interação fraca. E a constante de Boltzmann é uma constante que relaciona energia com temperatura, né? Então, todas são dimensionais, exceto a constante de estrutura fina. Então, a gente esperaria que algo que seja muito fundamental deva ser algo desprovido de unidade, porque a presença da unidade está mostrando que deve ter alguma física mais fundamental por trás. Se uma constante tem unidade, ela não deve ser tão fundamental. Essa é a discussão. Inclusive, quem levantou muito essa discussão foi o professor Paul Dirac. Vamos falar mais à frente. Só para levantar para os estudantes, essa constante de estrutura fina é a medida mais precisa que nós temos na física hoje. O último resultado dela, né, foi publicado agora em 2020, que é a medida da constante de estrutura fina com a precisão de, tá aqui, 81 partes em 1 trilhão. Então, nós estamos falando de uma precisão de 81 em 10 a 12. Né? Então, é uma precisão gigantesca. Então, essa é a constante da física, ou digamos, é a grandeza física, cuja medida é o mais precisa possível. Esse artigo aqui foi publicado na Nature, no ano passado, e é a determinação da constante de estrutura fina com uma precisão de 81 partes por trilhão. Então, normalmente a gente se refere a ela como 1 sobre 137, mas é 1 sobre 137,03599920 e com essa incerteza aqui de 11, né? Muito bem. Então, só estou dando esse resultado, porque eu acho que é um resultado interessante conhecermos, né, a grandeza mais precisa medida física. Isso é muito interessante. E a medida dela é muito importante, porque a constante de estrutura fina ela aparece recorrentemente em todos os cálculos ligados à eletrodinâmica quântica e à mecânica quântica em geral. Então, quanto mais precisa for a medição da constante de estrutura fina, mais precisos vão ser também os nossos resultados calculados em mecânica quântica e em teoria quântica de campos. Agora, vamos começar a perceber o seguinte, essas constantes, elas têm as suas unidades, mas a gente começa a poder misturar essas constantes. Então, por exemplo, se eu pegar a constante de Planck, H cortado, H sobre 2π, constante de Newton, velocidade da luz é a terceira potência no denominador, e tirar a raiz quadrada, quer dizer, manipulando essas constantes de acordo com essas expressões, a gente chega a valores que são, esse LP é o comprimento de Planck, é a escala de comprimento de Planck, MP é a escala de massa de Planck, EP é a escala de energia de Planck, é MPC2, T pequeno p é a escala de tempo planckiana e o T grande P é a escala de temperatura planckiana. Então, nós temos, observar bem, nós estamos falando de algo que tem G. Então, nós estamos falando de um fenômeno que envolve a gravidade.
algo que tem C. Então, é algo que tem relatividade. Então, eu estou falando de uma gravidade relativística. Mas algo que tem H cortado. Então, é algo quântico. Então, eu estou misturando gravidade com relatividade com mecânica quântica. Então, na verdade, eu estou falando de uma relatividade que incorpora a gravitação. Isso é relatividade geral. A relatividade geral ela tem o G da gravidade e tem o C da relatividade. E eu incorporo o H cortado. Então, eu estou trazendo um aspecto quântico. Então, esse é o comprimento de Planck. Então, essa escala de comprimento, quer dizer, essa manipulação dessas constantes está me dando uma escala de comprimento que está me dizendo essa deve ser a escala de comprimento onde eu vou começar a ter acesso aos efeitos quânticos da gravidade relativística, ou seja, efeitos quânticos da gravitação. Essa massa e essa energia seria, por exemplo, a escala de energia de 10 a 19 GeVs, né? Uma energia muito alta, né? Em termos, imaginar um elétron, né? Para nós, né? Quer dizer, o GeV, vamos imaginar, o GeV é 10 a 9, né? Giga, né? 10 a 9. Então, eu estou falando de 10 a 28 elétrons-volts. 10 a 28 elétrons-volts, na verdade, o elétron-volt são 10 a menos 19 joules, então são, na verdade, 10 a 9 joules. Então, não é uma energia tão grande, né, quanto mas para o elétron é uma energia imensa. Então, essa energia aqui, a energia de Planck, é a escala de energia. Quer dizer, se nós estivermos trabalhando em escalas de energia dessa ordem, a gente também já começa a perceber os efeitos quânticos da gravidade. Uma escala de tempo de 10 a menos 44 segundos também é uma escala de tempo, né, que a gente consegue perceber a gravidade. Hoje, a nossa escala de tempo física, as escalas de tempo menores que nós temos, estão na faixa dos 10 a menos 25 segundos. Então, ainda nós temos 19 ordens de grandeza abaixo, né, o tempo, a escala de tempo de Planck. 10 a menos 25 segundos é o tempo de decaimento do quark top. O quark top ele é produzido no laboratório e ele decai em 10 a menos 25 segundos. Nós estamos falando de uma escala de tempo planckiana que é 19 ordens de grandeza abaixo. Então, é uma escala muito pequena e nós estamos muito longe de ter acesso a ela. E a temperatura de Planck, 10 a 32 Kelvin. Lembrando que a temperatura do Sol e das estrelas é na faixa dos 10 a 3 Kelvin, né? 5.000, né? 3. Nós estamos falando de 10 a 32 Kelvin, que deve ser a temperatura do universo primordial. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é que isso, por exemplo, é uma brincadeira, é uma espécie de um joguinho que a gente pode fazer com os meninos do ensino médio, porque eles conhecendo essas constantes, a gente fazendo essas manipulações, quer dizer, a gente tem acesso a uma física interessante. Então, se eu quiser falar de buraco negro, eu posso apenas manipular G, C. Então, nós temos a expressão, por exemplo, do raio do Schwarzschild, no horizonte de eventos de um buraco negro, basta eu ter essa grandeza. G vezes a massa da estrela dividido por C ao quadrado, eu tenho o raio do horizonte de eventos. Então, eu acho que é interessante, assim, eu sinto um pouco isso, né, que motiva muito os meninos, né, você falar de coisas mais avançadas, mas através de um modo, usando um modo muito simples, que são essas constantes fundamentais. E também é bom porque eles aprendem a trabalhar bem com análise dimensional. Esse é um problema que nós encontramos no ensino médio, e às vezes até nos anos iniciais da universidade. A questão das unidades, a mistura de unidades, a falta, às vezes, de familiaridade com a manipulação das unidades da física. Então, mexer com as constantes fundamentais é uma boa brincadeira, deixar para os meninos, mistura H cortado com G, com C, e tenta chegar a um comprimento, tenta chegar a um tempo. Então, é um exercício de análise dimensional e, ao mesmo tempo, a gente depois vai interpretar o que essas escalas estão dizendo. Então, a escala de Planck, ela tem a escala de Planck de comprimento, a escala de Planck de massa e energia, a escala de Planck de tempo e a escala de Planck de temperatura. Então, são todas escalas relacionadas a processos quânticos, onde a gravidade quântica se torna relevante. Outra manipulação simples que nós temos é lembrar o seguinte: o elétron tem uma massa, e o elétron é a unidade fundamental, quer dizer, é o quanto, né, de carga elétrica, né? É a carga elétrica fundamental. Claro, nós sabemos hoje que nós temos os quarks com carga fracionária, mas a unidade de carga fundamental é a carga do elétron. Por exemplo, o quark 1 tem uma carga que é menos 2/3 da carga do elétron. Então, sempre há um número multiplicando E.
ou pode ser um número inteiro, né, que é a quantização da carga, ou no caso dos quarks, esse número pode ser 2/3 ou menos 2/3, 1/3 e menos 1/3, mas sempre multiplicando a carga fundamental, que é. Então, se eu pegar a massa do elétron, vezes a velocidade da luz, e dividir por EH, eu vou ter um campo elétrico. Então, não é um campo elétrico que eu calculei usando um sistema ou um objeto eletrizado. Eu estou usando as constantes da física. A massa do elétron, que é a carga fundamental, a velocidade da luz, a carga do elétron e a constante de Planck. Então, aqui eu tenho relatividade, mecânica quântica e eletromagnetismo. Então, eu ganho um campo elétrico de 10 a 18 volts por metro, que é um campo muito, muito, muito alto. E manipulando ainda, tirando uma potência, quer dizer, dividindo o campo elétrico pela velocidade da luz, eu obtenho um campo magnético também a partir das constantes fundamentais, 10 a 9 Tesla. Esse campo magnético, 10 a 9 Tesla, é o campo típico de uma estrela de nêutrons, de uma magnetar, que são esses objetos astrofísicos altamente magnéticos. Então, nós estamos obtendo campos que a gente chama de campos críticos, por isso que eu estou colocando campo elétrico crítico que a natureza me dá. Então, é um campo que já nasce com as constantes. Eu não estou calculando o campo de uma esfera eletrizada ou o campo de o campo magnético de um solenoide. As constantes da física se organizam para me dizer que na natureza existem campos críticos. Qual é a interpretação agora desses campos críticos? Eu calculei. A interpretação é que, quando nós falamos de campos elétricos e campos magnéticos, essa magnitude, nós estamos começando a entrar num regime que as equações de Maxwell não se aplicam mais. Elas não são mais... Elas sempre se aplicam, mas elas precisam ser corrigidas. Quer dizer, para campos dessa intensidade, as equações de Maxwell, elas começam a receber contribuições não lineares. Quer dizer, todos nós estudamos o princípio da superposição, tanto na mecânica newtoniana quanto no eletromagnetismo de Maxwell. Então, o campo de uma carga, o campo de outra carga. Se as duas cargas são colocadas simultaneamente, o campo resultante é a soma vetorial dos campos das cargas independentemente, o princípio da superposição. Por quê? Porque as equações de Maxwell são lineares. Agora não. Se eu começo a trabalhar com campos dessa magnitude, eu tenho que incluir termos novos nas equações de Maxwell que quebram a linearidade, portanto, violam o princípio da superposição. Então, nós vamos ter uma outra categoria de eletrodinâmicas, que são as chamados eletromagnetismos não lineares, que são super estudados hoje em dia. Hoje em dia, nós vamos falar mais no final, em conexão com processos astrofísicos, onde nós temos campos próximos dessa magnitude. E outra coisa, hoje, nos laboratórios, nós temos os lasers superpotentes. Hoje nós falamos de lasers que estão com intensidade na faixa dos petawatts. Petawatt seria 10 à potência 15 watts. E já estão sendo construídos lasers que vão entrar em operação na Rússia e na China em aproximadamente 2, 3 anos, que vão estar trabalhando na faixa dos 10 a 18 watts. E qualquer estudante que faz aquela física básica, né, a gente relaciona a intensidade da luz, a intensidade de uma onda eletromagnética com a amplitude do campo elétrico e do campo magnético, segundo as equações, né, da energia e do vetor de Point. Então, quando eu estou falando de um laser dessa magnitude de 10 a 15 watts, um laser de 10 a 18 watts por metro quadrado, né, que é a intensidade, nós estamos falando de campos próximos dessa magnitude. Os lasers, esses lasers vão ter campos elétricos na faixa dos 10 a 14 volts por metro e campos magnéticos na faixa de 10 a 6 Tesla. Então, esses campos magnéticos, esses campos elétricos, eles já começam a perceber a estrutura do vácuo. Por quê? Porque nós estamos falando agora, né, quer dizer, o que é o vácuo quântico? O vácuo quântico a gente vai falar mais na frente, ele é um condensado de partículas virtuais. Então, campos muito intensos, eles começam a perceber a estrutura do vácuo. Eles não veem o vácuo como vazio, eles veem o vácuo como um material não linear. E aí as equações de Maxwell começam a ter que ser corrigidas. E hoje existe uma atividade muito intensa em cima das eletrodinâmicas não lineares, justamente para poder ser uma eletrodinâmica que vai dar conta, né, dos processos envolvendo esses lasers e também envolvendo campos magnéticos astrofísicos. Então,
esses campos críticos, né, construídos a partir das constantes, eles não são inócuos, eles estão nos indicando nova física. Outra coisa interessante é observar que com a constante de Newton, com H cortado com C, se eu colocar aqui qualquer massa, eu crio uma grandeza adimensional. Então, eu posso sempre, a partir de uma massa, através dessa expressão, G massa ao quadrado sobre H cortado C, tirar a raiz quadrada, eu defino uma grandeza adimensional associada a essa massa que tem dimensão, claro, de quilograma. No caso do elétron, essa, digamos, a massa adimensional associada à massa do elétron é 10 a menos 22. Então, mostrando sempre que jogos, né, que tipo de jogo a gente pode fazer com as constantes. Então, outra coisa, que aí Dirac discute, eu estou dando duas referências do professor Dirac, uma de 1937 e uma de 1938, são dois artigos muito interessantes que qualquer estudante de graduação pode ler. Estudante de iniciação científica, muito interessante, porque o professor Dirac, desses dois artigos, ele faz um jogo muito interessante com as constantes da física. Então, por exemplo, o artigo de 1937, publicado na Nature, é as constantes cosmológicas. E o artigo publicado dos Proceedings da Royal Society de Londres, em 1938, se chama Uma Nova Base para a Cosmologia. É quando Dirac começa a se interessar pela cosmologia e ele discute toda a cosmologia em termos das constantes fundamentais da física. Essas constantes. E aí ele discute essa questão. O que é a constante realmente fundamental? Deveriam ser aquelas constantes que são adimensionais. Será que elas podem variar no tempo? Quer dizer, será que essa constante de estrutura fina, que é adimensional, ela pode evoluir no tempo à medida que o universo vai se resfriando? Porque se essa constante de estrutura fina começa a variar no tempo, todo o espectro atômico, né, toda essa física microscópica, ela também vai tendo transições no tempo. Então, eu acho muito interessante assim, é uma leitura desses artigos que podem, claro, ser encontrados na internet, né? O PDF deles está disponível, tanto esse Nature quanto esse Proceedings da Royal Society. Então, são trabalhos interessantes, porque inclusive, esse segundo aqui, Uma Nova Base para a Cosmologia, eu gosto de usar até para os meninos que no CBPF desenvolvem um projeto. A gente tem um projeto de pré-iniciação científica chamado PROVOC, em que nós temos meninos do ensino médio já assim incorporando, né, aos poucos a física, vem fazer esse projeto e depois eles decidem se vão fazer física ou não. Não é um recrutamento, mas é simplesmente um treinamento dentro de um grupo de pesquisa. E aí esses meninos que vêm são, em geral, meninos e meninas, né, rapazes e moças interessados. Esses artigos são muito legítimos, eles gostam de ler. Estão em inglês, mas o inglês, né, científico, né, o inglês da nossa, o inglês o inglês prático, então a gente consegue ler, não tem grande problema, inglês instrumental. Então, eu sugiro uma boa leitura desses artigos para manipular essas constantes da física. Agora, dado uma partícula, olha que interessante também, imagina que eu tenho uma partícula de massa, por exemplo, o elétron. Se eu pegar a constante Planck e dividir pela energia de repouso do elétron, essa constante Planck ela tem dimensão de energia vezes tempo. O denominador é mc2, tem dimensão de energia. Então, no final do dia, essa grandeza tem dimensão de tempo. E eu coloco a massa do elétron aqui. Isso dá 10 a menos 20 segundos. O que tem 10 a menos 20 segundos a ver com o elétron? E aí, se eu multiplicar esse tempo por C, eu ganho unidade de comprimento, né? Velocidade vezes tempo me dá comprimento. Então, se eu multiplico por C, eu ganho essa grandeza, H sobre mc, que é o nosso conhecido chamado comprimento de onda de Compton. Comprimento de onda de Compton de uma partícula é H sobre a massa da partícula vezes C. O que ele mede? O comprimento de onda de Compton de uma partícula massiva, ele me dá a região em torno da partícula, essa dimensão de comprimento em torno da partícula, onde os efeitos quânticos são importantes. Quer dizer, se eu tiver algum processo de medida que eu consiga chegar muito perto do valor do comprimento de onda de Compton da partícula, por exemplo, um laser, ou uma luz, um comprimento de onda pequeno, né? No caso do elétron, esse comprimento de onda aqui, ó, é 1 picômetro, né? 10 a menos 12 metros, o trilionésimo do metro. Se eu pego uma onda eletromagnética, né, com um comprimento de onda pequeno desse modo, e a gente sabe que a gente tem, quer dizer, um comprimento de onda pequeno desse modo é uma onda eletromagnética com frequência no raio gama.
Então, se eu pego uma onda eletromagnética dessa frequência, eu já começo a entrar no comprimento de onda de Compton do elétron. Então, eu tenho que tratar o elétron quanticamente. Eu não posso tratar o elétron como uma partícula material usando mecânica relativística ou mecânica clássica. Eu tenho que usar mecânica quântica, que é o comprimento de onda de Compton, ele me dá a região em torno da qual, quando eu começar a chegar nessa região, os efeitos quânticos se tornam importantes. E esse tempo aqui está envolvendo a constante de Planck e a velocidade da luz. Ele não tem a carga elétrica. Ele não está usando a carga do elétron. Então, ele é um tempo muito associado à massa do elétron. Ele é um tempo, então, que envolve processos, né, que tem uma duração de 10 a menos 20 segundos, envolvendo o elétron. Então, são os processos quânticos. Esse processo aqui, ele não é um processo ligado ao eletromagnetismo. Diferente desse. Se eu pegar a carga do elétron ao quadrado, que dividir por 4πε0, massa do elétron C3, então eu estou pegando carga do elétron, permissividade elétrica do vácuo, velocidade da luz e a massa do elétron. Eu ganho um tempo de 10 a menos 15 segundos. Só que esse tempo agora, ele ganhou 5 ordens de grandeza em relação a esse, em relação ao 10 a menos 20. Mas agora ele tem carga elétrica e tem o vácuo, permissividade elétrica do vácuo. Então, esse é o tempo típico de uma interação eletromagnética envolvendo o elétron. Quer dizer, quando o elétron sofre interações eletromagnéticas, a escala de tempo de processamento das reações eletromagnéticas do elétron é na faixa de 10 a menos 15 segundos, ao passo que aqui são processos quânticos. Então, um processo quântico envolvendo o elétron, mas que não tenha em jogo, ao mesmo tempo, a interação eletromagnética, então, as interações quânticas do elétron se processam em 10 a menos 20 segundos. As interações eletromagnéticas, mas, claro, aqui nós não temos quântica. Aqui nós temos a constante de Planck não está presente. Então, essa escala é a escala da interação eletromagnética. 2 elétrons, quando se repelem, ou um elétron e um pósitron se atraem, eles transmitem entre si a interação eletromagnética. E o tempo típico dessa reação eletromagnética é 10 a menos 15 segundos. E o comprimento associado, só multiplicar por C, vai ser 10 a menos 7 metros. Né? Então, seria o quê? Seria 1/10 de micrômetro, 1/10 de micrômetro. Né? Então, são comprimentos, escalas de comprimento que caracterizam, né, a interação eletromagnética entre dois elétrons. Então, a gente começa a ver que com essas constantes da natureza, essas constantes da física, a gente começa a ganhar uma série de informações sobre as interações, um processo quântico envolvendo o elétron, um processo eletromagnético envolvendo o elétron, as regiões onde... Quer dizer, se eu tiver um problema, vamos dizer, eu dou um problema assim para um estudante, né? ou eu recebo um problema, estudar a dinâmica de um elétron num campo magnético externo. Então, todo mundo sabe, lei de Lorentz, a equação de Lorentz para força magnética. Carga do elétron, velocidade vezes campo magnético, QVB. Isso é a massa vezes a aceleração, é a força. Essa é a versão newtoniana. Mas, será que... Como é que eu vou trabalhar o elétron no campo magnético? Será que eu vou usar a mecânica newtoniana? Eu vou usar relatividade, se o elétron for relativístico? Ou eu vou usar mecânica quântica? Ou eu vou usar a teoria quântica de campos? Quer dizer, à medida que eu vou refinando o meu conhecimento da física, eu começo a me perguntar, bom, se eu não sei, se eu estou no círculo básico de física e me dando esse problema, eu vou resolver usando a força de Lorentz. Massa vezes aceleração igual a carga vezes velocidade vezes campo magnético. Acabou, se resolvo e estudo o movimento do elétron nesse campo magnético. Se eu agora sei mecânica quântica, eu vou querer jogar isso na equação de Schrödinger. Se eu sei relatividade, eu vou usar a equação de Dirac, que é a equação quântica e relativística do elétron. Agora, se eu sei eletrodinâmica quântica, eu vou estudar o espalhamento de um elétron no campo magnético usando as regras, né, quer dizer, usando o formalismo da teoria quântica de campos, especial desse caso, que é a QED, eletrodinâmica quântica. Mas a pergunta é, mas afinal de contas, o que eu vou usar? Será que, se o campo magnético for fraco o suficiente, eu preciso usar eletrodinâmica quântica? Preciso usar mecânica quântica? Então, a gente vai ver que todo campo magnético tem associado a si um raio de ciclotron. Então, eu pego o campo magnético, estipulo o raio de ciclotron desse campo magnético e comparo com o comprimento de onda de Compton do elétron. Se esse raio de ciclotron for muito próximo do comprimento de
de cômputo do elétron, eu tenho que usar mecânica quântica. Se ele for ainda menor, então significa, né, que eu vou estar tendo que usar até eletrodinâmica quântica. Agora, se o campo magnético é muito fraco e esse comprimento, esse raio de ciclo é muito grande, eu vejo o elétron como uma partícula pontiforme, eu posso usar a mecânica newtoniana. Então, eu estou querendo dizer isso. Essas constantes também, elas nos dão, digamos, subsídios para eu saber que tipo de física eu tenho que aplicar numa situação concreta. Então, é importante a gente ter essa consciência. Nós não vamos simplesmente aplicar a fórmula. Antes de saber que física eu vou usar, se eu vou usar física clássica, se eu vou usar eletromagnetismo clássico, se eu vou usar mecânica quântica não relativística, se eu vou usar, que é a equação de Schrödinger, né? Se eu vou usar mecânica quântica relativística, que é a equação de Dirac, se eu vou usar teoria quântica de campos para fazer o cálculo. Então, depende. E aí, com as constantes e os dados do problema, a massa da partícula, o campo magnético, eu consigo, consigo estipular que tipo de física se adapta a descrever aquele problema. Então, chamando a atenção para o papel das constantes, que a gente passa muito batido. Essas constantes são meros fatores nas fórmulas que geralmente nós aplicamos. Não é isso. Nós temos que conversar com as constantes. Eu me lembro, o Francisco falou, o professor Dirac, né, nas aulas que ele nos deu, nas conversas, ele insistia muito. E ele sempre, o professor Dirac morreu em 1984, ele morreu com um sonho ainda que não foi realizado. Ele dizia, a física só vai evoluir o dia que a física tiver uma teoria que ela calcule exatamente, sozinha, uma teoria seja uma teoria o mais limpa possível para calcular. Ela não usa a constante de estrutura fina como um dado de entrada. Ela calcula a constante de estrutura fina. Então, essa é a grande física. Então, ele morreu com essa ideia na cabeça. Por que esse número 1 sobre 137,03599920? Por que esse valor? Da onde é que esse número mágico sai? Que física produz esse número? Nós não temos ainda esse número, ele é sempre usado quando a gente faz cálculos em eletrodinâmica quântica, mecânica quântica. Então, o professor Dirac tinha um apego muito grande a essa discussão das constantes, e até por isso ele escreveu esse artigo aqui, né, uma nova base para a cosmologia, que é um artigo em que ele deduz uma série de dados sobre o universo, a evolução do universo, apenas usando as constantes da física. Então, é um material muito bom até para se trabalhar no mestrado profissional, o produto, né, digamos assim, para levar para a sala de aula. A manipulação com as constantes da física. Agora, tem uma outra coisa. Será que essas constantes são tão constantes? Olha o que acontece com a carga do elétron quando eu vou para a eletrodinâmica. Quando nós usamos a formulação dos campos quânticos, quando nós saímos da mecânica quântica e vamos para o âmbito da teoria de campos, quer dizer, eu agora não vou mais falar do elétron como partícula. O elétron não é uma partícula. Eu vou usar o princípio da dualidade e vou dizer o elétron é uma onda. Ele tem uma natureza ondulatória. E essa natureza ondulatória eu vou descrever por um campo, que é o campo quântico associado ao elétron, que é o que nós chamamos de campo de Dirac. Então, o campo de Dirac é uma função fermiônica que descreve o elétron na teoria quântica de campos. Quando o elétron deixa de ser uma partícula e a interação do elétron é descrita como sendo uma interação entre campos, né? Então, isso nos dá uma coisa nova que a mecânica quântica não nos dá, que é como as constantes de acoplamento, ou seja, como a própria carga do elétron varia com a energia, com a escala de energia do problema. Então, isso que nós chamamos de equações do grupo de renormalização, e nós temos uma grandeza associada, isso tudo aqui é uma coisa mais, está no âmbito da teoria quântica de campos, que em geral não se estuda na graduação. Mas eu estou trazendo esse resultado porque ele nos traz uma ideia que é a seguinte: a constante de acoplamento, no caso do eletromagnetismo, quem é que faz o acoplamento eletromagnético das partículas? É a carga da partícula. Se a partícula é carregada, ela tem interação eletromagnética. Ela pode ser até neutra, mas ela pode ter momento de dipolo magnético, é o caso do nêutron. O nêutron, ele tem carga total zero, mas ele tem magnetismo, ele tem um momento de dipolo magnético. Então, ele tem interação eletromagnética. E o momento de dipolo magnético está ligado às cargas dos quarks. Então, a carga elétrica, né, vamos dizer, a grandeza que a gente chama de E, aqui, né? Quer dizer, a carga fundamental, essa carguinha aqui, ela é
a constante de acoplamento da eletrodinâmica quântica, do eletromagnetismo. E aí, essa constante de acoplamento, ela pode variar segundo esse objeto T, que é um objeto adimensional que mede a escala de energia. Então, nós temos uma equação diferencial de primeira ordem, ddt de g de t, é igual a essa grandeza. A teoria quântica de campos me permite calcular essa função beta em função da constante de acoplamento. Então, eu tenho uma equação diferencial de primeira ordem para resolver na variável t, que vai me dizer como essa função g de t varia com a energia. Mi é uma escala de energia. O logaritmo de mi sobre zero é uma escala fixa, um valor fixo de energia. E mi é uma escala de energia, que pode ser maior ou menor do que zero. Se mi for maior do que zero, t é positivo. Se mi for menor do que zero, t é negativo. Então, essa grandeza aqui, que é a função beta, na QED, na eletrodinâmica quântica, teoria eletromagnética, ela é positiva. Na cromodinâmica quântica, que é a física dos quarks, que é a interação nuclear forte, essa função beta é negativa. O que isso significa? Se essa função beta é positiva, significa que dg dt é positivo. Ou seja, g cresce com t ou g decresce com t. Quer dizer, porque se beta é positivo, se a derivada de g em relação a t é positivo, t crescendo, g cresce. T decrescendo, g decresce. Então, significa que decrescer significa energia crescer. Se a energia mi cresce, o logaritmo de mi cresce. Então, a grandeza t cresce. Se a grandeza t cresce e beta é positivo, o g cresce. Então, isso significa que a constante de acoplamento está crescendo quando a energia cresce. Então, quanto maior a energia, mais o sistema está acoplado. E se beta é positivo e a energia decresce, o t decresce, o g decresce. Então, isso é o caso da eletrodinâmica quântica. No caso da cromodinâmica quântica, é justamente o contrário. Quando a energia cresce, ou seja, T cresce, o beta sendo negativo, o G vai decrescer. Então, à medida que a energia se torna muito alta, a constante de acoplamento vai se tornando cada vez menor, porque o beta é negativo. E isso significa que quanto mais energia o sistema tiver, quer dizer, quanto mais energia eu dou ao sistema, pelo princípio da incerteza na mecânica quântica, energia muito alta significa que eu estou penetrando em escala de distância muito pequena. Então, eu estou a distâncias muito pequenas. Então, quando eu estou a energias muito altas, eu estou a distâncias muito pequenas, e a constante de acoplamento, como beta é negativo, ela vai se tornar cada vez menor. Esse resultado é negativo. Então, cresceu a energia, diminuiu a distância. Cresceu a energia, diminuiu a distância, mas também diminuiu a constante de acoplamento. Então, cada vez que eu estou mais próximo da partícula, eu vejo ela mais livre, menos acoplada. Isso é o que nós chamamos de liberdade assintótica. Então, as constantes de acoplamento, a gente tem que repensar isso. A própria carga elétrica, ela não é uma constante, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Esse valor, ele é estipulado por uma escala de energia na faixa da energia de repouso do elétron, que é 0,5 MeV. Mas se eu for para uma energia muito alta, a tendência da carga do elétron é crescer. Então, se eu fizer esse cálculo aqui e colocar aqui uma energia, vamos dizer assim, que seja 1000 vezes maior do que a massa de repouso do elétron, eu vou ter o valor da carga elétrica menor. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que as cargas, né, elas variam na escala de energia. Na eletrodinâmica quântica, no mundo eletromagnético, a carga é a carga do elétron. A constante de acoplamento é a carga do elétron. Na eletrodinâmica quântica, na cromodinâmica quântica, na QCD, é a constante de acoplamento forte dos quarks. Então, vamos dizer, na teoria quântica do eletromagnetismo, à medida que eu aumento a energia, tá aqui, se eu aumentar a energia, esse logaritmo está no denominador, está 1 menos isso aqui no denominador. Então, se eu crescer a energia, esse logaritmo cresce. Então, esse número aqui vai crescer. Então, 1 menos no denominador vai ficar menor. Se o denominador fica menor, a carga cresce. Então, quanto maior a energia, se eu for fazer uma medida da carga do elétron em energias muito altas, eu vou encontrar um valor maior do que o valor que eu encontro na faixa de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Quer dizer, agora, está errado usar isso? Não.
é porque nos processos do eletromagnetismo maxwelliano, nos processos correntes do eletromagnetismo, quer dizer, as correntes elétricas que nós temos, o eletromagnetismo que nós usamos no dia a dia, ele não percebe esses efeitos quânticos, porque eu estou abaixo das energias. Mas se eu for para as altas energias, o elétron começa a se desmaterializar e ele vai... Eu não posso mais descrever o elétron como uma partícula, o elétron é um campo. Ele vai ser representado pelo seu campo. E as suas interações são as interações do seu campo. E o campo, ele tem um alcance, a partícula é muito localizada. O campo não, o campo é uma onda que se propaga. Então, o campo, ele percebe mais o meio que está em torno, ele interage mais, ele percebe mais interações da partícula, e é isso que faz a gente perceber um valor diferente para a constante de acoplamento. No caso da QCD, a função beta é negativa, e aí a gente vê aqui, ó, a constante de acoplamento das interações fortes, à medida que a energia aumenta, o denominador está aumentando. Se o denominador está aumentando, a constante de acoplamento está diminuindo. Então, quanto mais altas forem as energias, ou seja, quanto mais próximos estiverem os objetos que interagem fortemente, a constante de acoplamento vai tendendo a zero. Ou seja, os objetos ficam muito livres à medida que eles vão se encontrando, diferentemente da interação eletromagnética. A repulsão de dois elétrons aumenta muito quando a distância entre eles é pequena, e a repulsão diminui quando eles estão muito separados. Já na interação forte é o contrário. Quando os objetos estão muito próximos, a interação é muito fraca. Quando os objetos estão mais afastados, a interação se torna mais forte. Quem nos diz isso é o que a gente chama de running coupling constant, né, que é a constante de acoplamento que corre, né? Digamos, a terminologia em inglês é essa, running coupling constant. A gente traduz como uma constante de acoplamento que corre, alguma coisa desse tipo. Mas ela varia, então é importante a gente começar a pensar que constante não é tão constante. Quer dizer, a constante de acoplamento, na verdade, ela não é uma constante, ela é um parâmetro físico. É um parâmetro físico que tem o seu valor dependente da escala de energia. Então, a gente já começa a perceber isso de uma outra forma. E aqui a gente tem, por exemplo, o que está acontecendo. Ó, esse eixo aqui dá a intensidade das forças, ou seja, a constante de acoplamento das interações. E aqui é o eixo da energia. Então, por exemplo, a interação eletromagnética e a interação fraca, à medida que a energia cresce, elas vão se tornando cada vez, a constante de acoplamento vai aumentando. Então, energia muito alta, função beta positiva, e aí energia mais alta, constante de acoplamento mais forte. Já a interação forte, que é a QCD, ela decresce, a função beta é negativa. Então, a constante de acoplamento cai por energia, até que elas se encontram. Então, a constante eletromagnética e a constante de interação fraca, essas duas interações, elas se unificam com energia na faixa de 100 GeV. Isso é a teoria eletrofraca. Mas aí, se eu procedo com energia e chego na faixa de 10 a 15, 10 a 16 GeV, essas constantes de acoplamento que se unificaram, elas se juntam com a interação forte, aí é o que eu tenho, aqui é uma teoria grande unificada. Então, toda essa discussão de grande unificação, de unificação dos campos de força, ela acontece graças a esse conceito que a teoria quântica nos dá, que é o conceito de constantes de acoplamento, na verdade, parâmetros de acoplamento que variam com a escala de energia. Então, é isso que me permite pensar por uma teoria grande unificada. Nessa escala de energia, as três interações se juntam. E aí a gente percebe que as três interações que nós vemos no nosso mundo aqui, das baixas energias, nós estamos por aqui. Nós estamos bem cá embaixo. Então, nós estamos vendo interação fraca, interação eletromagnética, interação forte. Quando eu vou chegando na faixa dos 100 GeV, eu já começo a ver que a interação eletromagnética e a interação forte são duas faces de uma interação única, chamada eletrofraca. E aí, quando eu vou chegando a 10 a 15, 10 a 16 GeV, eu já passo para o outro regime, que é o regime da grande unificação. As três interações, elas têm uma origem comum nessa energia. Então, agora, isso aqui é teoria, isso aqui é Theory of Everything. Será que para energias mais altas, que energias próximas das energias planckianas, dessa energia aqui, perto de 10 a 19 GeV, né, essa escala aqui é a escala, talvez os efeitos quânticos da gravitação se juntem. Então, essa grande unificação, ela não envolve a gravidade. A gravidade quântica, ela vai começar a ser sentida a 10 a 19 GeV, que são 4 ordens de grandeza acima. Então, aqui, eu devo ter uma unificação completa. Por isso que é a teoria de tudo, teoria do todo. É gravidade quântica, interação forte, interação eletrofráca.
Então, esse quadrinho aqui, né, que é o quadrinho típico da evolução dos parâmetros de acoplamento, ou das constantes de acoplamento de cada interação, vai me dizendo como a força nuclear fraca, a força eletromagnética e a força nuclear forte, como as suas intensidades variam à medida que a energia vai crescendo, até que eu consigo perceber. Esses cálculos aqui foram feitos na década de 90, né, com alta precisão, e elas se encontram, na verdade, 10 a 16 GeV é um ponto típico. Perfeito. Então, o nosso universo hoje, né, ele é essa, vamos dizer, essa pluralidade de efeitos, né? Nós temos o macrocosmo, né? Quer dizer, nós temos um universo que tem 13 bilhões e 700 milhões de anos, temos a matéria formada após o Big Bang, a matéria atômica, a nucleossíntese aconteceu após o Big Bang, 400 mil anos após, então nós temos hidrogênio, hélio, lítio, berílio, boro, depois do boro vem o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, vai subindo na tabela periódica. Esses metais, né, e não metais, foram sintetizados naquilo que nós chamamos de nucleossíntese, e aí nós formamos átomos de matéria, mas ó, a antimatéria desapareceu. Por quê? Porque ele é antimatéria, então vamos falar sobre isso depois, é um problema do modelo padrão. Por que nós não temos o átomo de antihidrogênio in natura? Por que eu preciso produzir antihidrogênio só em laboratório, e assim mesmo o antihidrogênio ele decai, ele dura no máximo 17 minutos? O que aconteceu com a antimatéria que surgiu logo após o Big Bang e desapareceu? Se foi. Então, vamos ter essa é uma discussão para o modelo. As estrelas, então, matéria das estrelas, supernovas, quer dizer, tudo isso aqui é o macro, é o cosmos, é a astrofísica e a cosmologia. Por outro lado, nós temos a essência do nosso universo. Nós estamos falando do micro, são as células, do nano, são os átomos, as moléculas, os materiais nanoestruturados, o pico, que é o interior dos átomos, o femto, que é o núcleo, o átomo, que é já, a gente chegou nos quartos. Então, essas são as escalas microscópicas da física. Micrometro, quer dizer, 10 a menos 6 metros, né? O bilionésimo, o trilionésimo, o bilésimo, o trilionésimo e o milionésimo do trilionésimo. Então, nós estamos falando de... Então, nós temos um universo que nós hoje podemos varrer desde 10 a menos 18 metros, nós vamos chegar até praticamente ao raio do universo, que é na faixa de 10 a 22, 10 a 23 quilômetros. Então, nós temos física de 10 a 23 quilômetros, que são 10 a 22 quilômetros, são 10 a 25 metros. 10 a menos 18 metros. Então, nós estamos de 10 a menos 18 a 10 a 25. São de 43 ordens de grandeza. Será que eu tenho uma física que consegue varrer essas 43 ordens de grandeza, ao mesmo tempo que ela entende tudo sobre o macrocosmo? Será que ela vai também me explicar me dar descrições precisas até o interior dos núcleos atômicos, até o interior do próton e do nêutron, que são os quarks, né? Constituem prótons e nêutrons. Então, essa é a grande, digamos, a grande discussão do modelo padrão. Nós hoje sabemos que esse universo macroscópico, ele se distribui com 70% de energia escura, 26% de matéria escura e apenas 4% de matéria nuclear visível. Né? A nossa matéria, a matéria das estrelas, das galáxias. Então, o modelo padrão, ele está aqui. Ele consegue descrever 4% do universo. A matéria escura, nós não temos uma física definida, nós temos indícios, né? Quer dizer, a matéria escura. Agora, o que é a matéria escura? Qual é o aspecto microscópico da matéria escura? Quem são os objetos que constituem a matéria escura? Que tipo de partículas? Mas também, será que existe matéria escura? O povo, né, a tribo da gravitação, diferentemente da nossa tribo, prefere não adotar a ideia da matéria escura. Eles dizem que aqueles fenômenos, aquelas anomalias gravitacionais que nós identificamos nas bordas das galáxias, elas deveriam ser explicadas por uma modificação da relatividade geral. Então, a tribo da cosmologia, da gravitação, em geral, prefere dizer que não há matéria escura. O que há são modificações da relatividade geral. A nossa tribo prefere dizer, não, nós não modificamos a relatividade geral. Essas anomalias são explicadas por uma nova forma de matéria, que eu chamo de matéria escura. Agora, quem é a matéria escura? Qual é a sua composição? Quem são essas partículas que não interagem com a luz? Por isso se chama matéria escura. Elas não absorvem nem emitem radiação, por isso que ela é escura. Quem é essa matéria? Então, são 26% do universo.
isso. Então, se a gente pegar o setor de matéria, esses 30%, a gente está vendo que a matéria visível ela é praticamente um sexto da matéria escura, de 4 para 26, tem um fator 6, né? Praticamente 6,05. Então, nós temos muito mais matéria escura do que matéria visível. O modelo padrão está aqui. Ele é cego para a energia escura e ele é cego para a matéria escura. Então, nós temos uma grande física para descrever uma pequeníssima parte do nosso universo. Então, eu acho que aí a gente começa, digamos assim, eu vou caminhando para também trazer um debate, digamos, que isso nos leva a um debate, assim, um pouco até filosófico, vamos explicar, porque nós estamos falando de uma realidade, de uma natureza. Então, a realidade é o real, e a natureza é muito mais extensa do que o real. Nós sabemos que havia, vamos dizer, havia realidades que nós não conhecíamos, no entanto, elas estavam na natureza. Quer dizer, em 1932, em 1931, o professor Dirac prevê a existência da antimatéria. Em 1932, a antimatéria é detectada. Então, a antimatéria, ela não era a realidade, ela era uma realidade abstrata na equação do Dirac, em 1931. Mas em 1932, ela passa a se incorporar, a gente percebe que ela é parte da natureza. Então, o nosso conceito de realidade, ele vai se estendendo à medida que nós vamos avançando na ciência. E aquela realidade virtual, aquela realidade, vamos dizer, abstrata, ou seja, aquela realidade irreal, que está nas equações, mas que não está nos detectores, ela pode se tornar real com medidas mais precisas e medidas mais avançadas. E aí a gente começa a ver que a natureza, né, é muito mais ampla do que a realidade. Então, nós precisamos avançar, né, na ciência para a gente começar a compreender, estender as nossas realidades e irmos cada vez mais abrangendo a natureza no seu todo, na sua plenitude, né? Aqui os estudantes, né, então a gente sabe que hoje os campos evoluíram muito, a astrofísica, física de astropartículas, a biofísica já é uma velha conhecida, a física médica vem evoluindo, a iconofísica vem evoluindo, a sociofísica, quer dizer, métodos da física aplicados a sistemas sociológicos, a engenharia física, a física ambiental, inclusive esse ano o prêmio Nobel praticamente foi para a física ambiental. O alemão e o japonês, né, ganharam pela física ambiental, e o Dor do Paris, o italiano, ganhou pela teoria com sistemas complexos, que permitiu ao japonês e ao alemão fazerem, né, a conexão de sistemas complexos com o clima. Então, a física ambiental ganhou um espaço grande esse ano com o prêmio Nobel dividido pelos 3 professores. Temos a física forense, né? Mas, então, a gente precisa estender esse, quer dizer, o papel da ciência, né? Quer dizer, quando se nega a ciência, a gente está negando a realidade e, mais ainda, a gente está negando a natureza. Eu acho que é muito importante trazer esse debate, né, para as nossas famílias, né, onde temos todo mundo tem esse problema, todo mundo conhece algum anti-ciência, todo mundo conhece alguém que é terra plana, que é anti-crise climática, vamos dizer, destruir, quer dizer, não acredita que nós temos um problema climático, não acredita nas vacinas, então quem está negando isso está negando a própria natureza. E muitas vezes quem nega isso são pessoas religiosas, né? Então, até que ponto ele não está negando a própria obra do Criador, né? Ele está negando a natureza. Então, acho que a gente tem que buscar mecanismos de levar a ciência, inclusive para os incrédulos, né? Dizem acreditar em Deus, mas não acreditam na natureza e nem na inteligência, né, que Deus nos deu para compreender a sua obra, se for o caso, né? Então, acho que é importante a gente também no curso de física, eu exorto sempre os nossos estudantes a debaterem questões filosóficas também em conexão com a física. A física não é só fórmula, né? O professor de física, ele não é um motoboy que vai sair entregando fórmula por aí afora, ele não faz delivery de equações, ele é aquele cara que vai também pensar nos conceitos. Para pensar nos conceitos, analisar as hipóteses das grandes teorias, nós temos que ter um conhecimento de filosofia. Sem filosofia, não existe ciência. Talvez, acho que a ciência está chegando a um ponto, assim, até quase de estagnação, porque nós estamos parando de estudar filosofia. Então, eu acho que é muito importante, inclusive até o comportamento do homem, à medida que a filosofia foi desaparecendo do ensino,
as sociedades foram ficando mais violentas, mais intolerantes, tendo menos empatia. Então, eu acho que é muito importante a gente aliar também no curso de física o discurso da filosofia, né? Trazer não, eu não sou filósofo, mas eu posso trazer filósofos para me ajudarem a debater certas questões de física. Não estou falando como filósofo, estou falando como alguém que respeita a filosofia, que compreende o lugar da filosofia dentro da física. E como o Francisco falou no início, né? Por exemplo, a minha relação com o professor Dirac, com o professor Abdul Salam, também tive uma boa relação em cursos, assim como estudante de doutorado, com o professor Yang, né, das teorias de Yang-Mills, com o professor Wigner, também, que era o cunhado do professor Dirac, que também era um filósofo da ciência, além de ser um grande físico, ter ganhado o Prêmio Nobel de Física. Então, eu acho que é importante, e o que eu percebi na relação com essas pessoas é que eles debatiam muito fortemente o aspecto filosófico das teorias que eles criaram. O professor Salam ajudou a criar a teoria eletrofrágil. O professor Dirac foi um dos criadores da mecânica quântica e o inaugurador da teoria quântica de campos. O professor Wigner foi quem mais trouxe o discurso da simetria para a física. O professor Yang criou, um dos criadores da teoria de Yang-Mills, entre outras coisas, né? Então, esses criadores de teoria, eu achava muito interessante nos cursos dele, era o tempo que eles dedicavam ao debate das ideias filosóficas. Então, hoje, essa natureza tão vasta, essa realidade, que cada vez mais vai se ampliando e vai convergindo, né, para compreender melhor a natureza, hoje nós entendemos em termos de interações. Nós entendemos esses campos de força, né, que estão aqui representados por essas constantes de acoplamento, através do conceito de interação. Quer dizer, força para nós é interação. Interação é interação entre campos, né? Então, nós temos a interação gravitacional, a interação eletromagnética, a interação nuclear forte e a interação nuclear fraca. A interação gravitacional nós já vimos. A escala dela é a escala de energia de Planck, 10 a 19 GeV. A interação eletromagnética, a escala dela é a escala do MeV, é a escala dos átomos, né? Eletronvolts, MeVs. A interação nuclear forte é a interação da energia nuclear, que também é MeV. E a interação nuclear fraca é já ordem de GeV, é uma interação muito no interior do núcleo. É uma interação que está muito confinada ao interior do núcleo atômico. Então, a distância é muito pequena, ela perde uma energia maior. E a interação pode ser que haja uma quinta interação. Hoje, há indícios, né, da existência de um chamado bóson X protofóbico, que poderia estar digamos, associado a um quinto tipo de força, um quinto campo de força que ainda não há minimamente consenso para isso. Há indícios, mas não consenso. Temos as grandes teorias que nós estudamos, a teoria da gravitação, de Newton, a teoria na verdade, que eu errei, a teoria da gravitação de Newton é mais ou menos 1687, né, por aí. Teoria de Maxwell, 1865, relatividade, modelo atômico de Bohr, relatividade geral, mecânica quântica, teoria quântica de campos e o nosso modelo padrão, que começa a ser desenvolvido em 1928 com a equação de Dirac e ele foi concluído teoricamente em 1973, mas experimentalmente ele ainda vem sendo testado, né? Então, o modelo padrão das interações fundamentais, ou o modelo padrão da física de partículas, ele descreve 4% do universo, a matéria nuclear visível e as várias formas de radiação. A energia escura e a matéria escura, elas não são contempladas pelo modelo padrão. O modelo padrão é muito limitado no que diz respeito ao estudo do universo como um todo. E aí, né, nós temos uma questão epistemológica. Por que o modelo padrão não é a teoria padrão? Por que eu falo de um modelo padrão e não de uma teoria padrão? Qual é a diferença, né, entre a teoria e o modelo científico? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso mais tarde, quando nós formos falar dos parâmetros do modelo padrão. Então, o modelo padrão ele vai descrever a formação das moléculas, porque é eletromagnetismo, dos átomos, dos núcleos atômicos, porque é a interação nuclear forte, nuclear fraca. E, então, o modelo padrão é isso aqui, é essa reunião das três interações. O modelo padrão ele incorpora as interações fortes, eletromagnéticas e fracas, ou seja, a interação forte e a interação elétrica. Ele não inclui o setor gravitacional. E quando nós chegamos aqui na escala de 10 a 26 GeV, o modelo padrão ele é substituído por uma teoria mais completa, que é a teoria grande
É o que vem após o modelo padrão. É uma nova física além do modelo padrão. Então, o modelo padrão, ele tem essa questão epistemológica. Ele é um modelo, ele não é uma teoria. Por quê? Né? Então, o modelo padrão, ele, para descrever a matéria, para descrever os processos do modelo padrão, ele identifica duas formas de estruturas. A matéria, que são as partículas fundamentais, e a radiação, que é a energia. Né? Não é energia escura, é a energia conhecida que nós vamos descrever. Então, nós temos duas categorias de matéria, os leptons e os quarks. Né? Os leptons são o elétron, o muon, tal, e os seus neutrinos. E a segunda categoria de matéria, os leptons e os neutrinos, os leptons com carga, elétron, muon, tal, e os seus correspondentes neutrinos, eles não participam da formação nuclear. A formação nuclear está a cargo dos quarks. Então, nós temos a matéria leptônica e a matéria nuclear, que é a matéria dos quarks. Os quarks aparecem em 3 famílias, U, D, charme estranho, top e bottom. E os leptons em 3 famílias. A família eletrônica, a família muônica e a família tauônica. Cada muon tem um parceiro neutrino. Da mesma forma que cada quark tem o seu parceiro. O quark U aparece em nucleide D, quark C aparece em quark D. Então, por que nós não temos um átomo muônico? Por que nós temos nuvens eletrônicas nos átomos, mas não nuvens muônicas? Por que nós somos feitos só de quark U e D? O próprio e o nêutron, eles não têm quark C, S, T e D, eles só têm quark U e D. O que aconteceu que esses quarks desapareceram da matéria da tabela periódica? É o tempo de decaimento. Eles decaem muito rapidamente, então não conseguem formar estruturas ligadas, como é o caso do átomo de hidrogênio. Eu tenho elétrons nas camadas atômicas, mas não tenho os muons, né? Mas a gente sabe que a gente pode construir o átomo muônico. Nós temos a construção de átomo muônico em laboratório. Quem já estudou o átomo de Bohr, lembra-se que o raio do átomo é inversamente proporcional à massa do elétron. E quando a gente faz a derivação do átomo de Bohr, a gente mostra que o raio do átomo ele é inversamente proporcional à massa da partícula que orbita o núcleo. No caso do elétron, é a massa do elétron. O muon é 200 vezes mais massivo do que o elétron. Então, o raio do átomo de muon é muito menor, é 200 vezes menor. Então, o muon, ele investiga, se eu conseguir construir o átomo muônico, o muon vai estar muito mais próximo do núcleo. E ele vai dar uma informação muito mais precisa sobre o próton. E, de fato, em 2010, há cerca de 11 anos, foi feita uma medida da distribuição de carga do próton e o átomo muônico foi quem deu uma medida mais precisa do raio do próton, tendo corrigido o valor anterior de 4%, mostrando que o raio do próton era 4% menor do que se pensava. Então, nós podemos construir esses átomos artificialmente, né? Mas nós não temos um átomo muônico estável na natureza. Ele é construído em laboratório e ele depois decai. Da mesma forma, os quarks C, S, T e D são produzidos em reações nucleares, mas eles não se estabilizam para formar matéria nuclear. Então, essa é um pouco a questão do modelo padrão. Compreender até por que a nossa matéria, por que a tabela periódica é feita de prótons e nêutrons, portanto, só de quarks U e de quarks D. E por que os átomos, nós não temos na natureza, em natura, átomos muônicos e átomos tauônicos. Nós temos núcleo atômico e elétrons nas camadas, mas não os outros leptons. Né? Então, essa é uma discussão. E o modelo padrão são as limitações de uma teoria física. Toda teoria física tem que ser limitada. Nenhuma teoria física é completa exatamente. Né? Então, aqui os atores do modelo padrão são a matéria leptônica, a matéria nuclear, que são os quarks, e os bósons mediadores. Esses bósons mediadores, o fóton, W+, W- é zero, os gluons, eles fazem a ligação, eles fazem a transmissão das interações. E o bóson de Higgs é responsável pelas massas. A massa do elétron, ela vem do bóson de Higgs. Se não houvesse bóson de Higgs, o elétron não teria massa e o átomo não se formaria. Se a massa do elétron fosse zero pelo átomo de Bohr, o raio seria infinito, ou seja, não teria um átomo formado, digamos, concentrado. Então, se não houvesse o bóson de Higgs, o modelo padrão nos diz que talvez os átomos não existissem. Talvez, então, o universo fosse nada mais, nada menos do que
plasma só de energia. A matéria não se formaria, porque a matéria não conseguiria adquirir massa. É graças ao bóson de Higgs que a massa fundamental vem. Depois existem outros mecanismos que vão aumentar a massa. A massa do elétron ela vem completamente do Higgs, mas a massa do próton ela não vem só da massa do Higgs. A massa dos quarks vem do bóson de Higgs, mas depois os quarks eles têm uma dinâmica que vai aumentar, vai dar mais massa para o próton também, que é o que a gente chama de massa pela quebra dinâmica da simetria quiral. Então, acho que é importante, né, a gente saber a limitação do nosso modelo padrão. Esse aqui é o quadrinho típico do modelo padrão, a matéria nuclear, os quarks, as 3 famílias de leptons, e aqui os bósons mediadores, e aqui o bóson de Higgs. A questão toda é saber por que há 3 famílias leptônicas e 3 famílias de quarks. O modelo padrão não explica, ele não dá, ele assume isso, ele pressupõe isso de partida, ele incorpora esse dado empírico. Mas uma física mais completa, mais microscópica, deveria estar mostrando isso. E aí, sim, por que nós falamos do modelo padrão e não da teoria padrão? Então, quantas constantes ou quantos parâmetros tem no modelo padrão? Então, o modelo padrão tem a interação forte, SO3. Então, ele tem a constante de acoplamento aqui, G forte. Depois, ele tem a simetria eletrofraca, SO2 e 1. Essa simetria que vai dar origem ao eletromagnetismo e à interação fraca. Então, a constante de acoplamento associada à simetria SO2 e a constante de acoplamento associada à simetria 1. A carga elétrica no modelo padrão ela é calculada em função dessas 2 constantes de acoplamento. E lembre-se que, pela teoria quântica de campos, as constantes de acoplamento variam com a energia. Por isso, então, a carga varia com a escala de energia, porque a carga depende dessas constantes mais fundamentais. Quer dizer, o eletromagnetismo ele surge a partir dessa simetria aqui. Então, nós temos 3 parâmetros, que são 3 constantes de acoplamento. Depois, o potencial de Higgs, ele tem 2 parâmetros, a massa do Higgs e a constante de acoplamento do Higgs a si próprio, o autoacoplamento de Higgs. Então, mais 2 parâmetros. Depois, nós temos as constantes de acoplamento de Yukawa, que vão acoplar o Higgs com os leptons, com o elétron, com o nu, com o tal. E isso vai dar a massa dos leptons. Depois, os quarks também têm massa. Eles têm constante de acoplamento ao bóson de Higgs. Então, só ganha massa quem se acopla ao bóson de Higgs. O fóton não tem massa. Então, ele não se acopla ao bóson de Higgs. No modelo padrão, os neutrinos também não têm massa. Então, eles também não se acoplam ao bóson de Higgs. Então, esses são os acoplamentos que vão dar as massas. Depois, nós temos 3 ângulos de mixing, que são adimensionais, e uma fase, chamada matriz de Kabib-Kobayashi-Pascal, que é uma matriz que vai misturar os quarks inferiores, vai misturar o quark D com o quark S com o quark D. Então, isso é uma coisa mais elaborada, que foi um mecanismo teórico que foi descoberto em 1972 por 2 japoneses, Kobayashi e Hasegawa, e que depois a previsão que eles fizeram foi que deveriam aparecer o quark T e o quark B, e de fato apareceram. Então, essa matriz Kabib, Kobayashi e Hasegawa, né, Kabib italiano, Kobayashi e Hasegawa japoneses, deu a Kobayashi e Hasegawa o prêmio Nobel de 2008, pela previsão de novas famílias de quarks a partir desses acoplamentos dos quarks P e B com o bóson de Higgs. Depois temos o parâmetro θ da QCD. Então, é uma teoria com 19 parâmetros. Por isso que a gente fala, não é uma teoria, é um modelo. Né? Segundo a epistemologia, uma teoria ela deve ter um número mínimo de parâmetros e, com esse número mínimo de parâmetros, fazer o máximo de predições. Então, os 19 parâmetros do modelo padrão são esses, e ele tem um parâmetro dimensional, que é a massa do Higgs. A massa do Higgs ela entra como parâmetro da teoria. Se eu acoplo com a teoria com a gravidade, ou com a constante cosmológica, nós já tínhamos visto lá atrás, que a partir de uma massa eu posso gerar um parâmetro adimensional. Então, se eu tenho a gravidade junto, eu posso incorporar a constante G. E aí eu tenho uma massa, um parâmetro adimensional que vai mensurar a massa do Higgs. E o parâmetro adimensional que vai mensurar a constante cosmológica, que tem esse valor aqui medido em 2018
pelos dados do telescópio Planck, que hoje está desativado, né? Foi desativado em 2015, mas os resultados ainda foram colhidos e foram publicados em 2018, dando esse valor para a constante cosmológica. Então, a gente vê que o modelo padrão ele tem um número muito grande de parâmetros. Então, ele perde assim, o seu glamour, perde o seu charme, porque eu esperaria que uma boa teoria tenha que ter um número de parâmetros muito mais reduzido. Então, por isso que ele é chamado de modelo padrão, não teoria padrão. Os testes do modelo padrão vêm sendo feitos em grandes laboratórios, nas grandes colaborações, LHC, Fermilab, Gansasso, DESI e outros, né? O modelo padrão não está fechado, e, claro, em nenhuma teoria completamente correta. O modelo padrão, por exemplo, não discute matéria escura, não nos diz nada sobre energia escura. O modelo padrão não nos fala nada sobre a assimetria entre matéria e antimatéria na natureza. O modelo padrão também não nos diz nada sobre a origem desse parâmetro dimensional. Por que a massa de Higgs ela entra como parâmetro e ela não é calculada? Todas as massas são calculadas no modelo padrão, menos a massa do Higgs. Ela já entra como um input da teoria, do modelo, né, digamos. Então, esses são vários problemas que o modelo padrão tem, né? E que ele é uma boa teoria, é um bom modelo, uma boa descrição física, mas está longe de ser completo. Então, é por isso que nós buscamos física além do modelo padrão. E aí é preciso, né, fazer ciência básica exploratória. Experimentalmente, nós temos grandes aceleradores, né, que vão ser construídos no futuro, mas aceleradores de uma outra geração que não mais o LHC. São os aceleradores leptônicos. Então, talvez novos aceleradores que estão em programa. Tem o chamado CLIC, que é o Compact Leptonic International Collider. Tem o ILC, que é o International Leptonic Collider. Tem também o FCC, que é o Future Circular Collider, FCC, e tem um outro também que não são esses, é o CLIC, o FCC, o ILC. E provavelmente aceleradores muônicos. Nós não temos aceleradores para muons, porque a ideia é, esses aceleradores leptônicos, eles são mais precisos, então eles vão fazer o teste de precisão. Os aceleradores com próton, eles são mais grosseiros, eles são bons para fazer descobertas. Mas depois que as descobertas são feitas, o refinamento, a precisão dos dados é aumentada quando nós usamos aceleradores leptônicos. Então, esse é o grande desafio. São provavelmente aceleradores que vão entrar em funcionamento na década de 2040, 2050. Então, o modelo padrão nos deixa muitos desafios em aberto. Por que não existem antiátomos? Por que nós não temos uma antitabela periódica? O antihidrogênio é produzido em um laboratório, mas é muito instável, dura no máximo 17 minutos. Por que 3 famílias, né, de leptons e 3 famílias de quarks? Por quê? Porque o número 3, da onde ele sai, tem uma física mais fundamental que me descreva isso. Nós temos o desafio da energia escura, o desafio da matéria escura também, e a oscilação de neutrinos. Os neutrinos no modelo padrão, eles não têm massa. No modelo padrão, eles têm... Agora, os neutrinos... já se sabe que eles têm uma massa muito pequena, e essa massa foi descoberta em 1998, há 23 anos. E eles oscilam. Essa massa faz com que os neutrinos... Eu emito o neutrino do elétron, ele no meio do caminho vira neutrino do muon. Depois ele pode transitar para neutrino do tal. Então existe essa oscilação. O neutrino ele não tem uma estabilidade na sua natureza. Ele oscila entre as famílias. Isso é um mecanismo importantíssimo e que está fora da descrição do modelo padrão. Então, hoje também nós fazemos física de partículas, né, buscando os aceleradores cósmicos, né, que são os aceleradores cósmicos? São objetos astrofísicos instáveis e que produzem energias muito mais altas do que as energias que nós produzimos aqui na Terra. Então, muitos neutrinos são produzidos, né, nesses aceleradores cósmicos, que são, por exemplo, estrelas de nêutrons, estrelas que entram em colapso, por exemplo, aqui, uma estrela que pode estar entrando em colapso, ela tem jatos assim, imensos de neutrinos e muitas partículas, é o que a gente chama de um acelerador cósmico. Então, a astrofísica ela vai buscar analisar esses eventos astrofísicos para poder suprir a necessidade que nós não conseguimos suprir, que é de ter um acelerador de energias altíssimas. Nós temos um limite muito
estrito para as energias produzidas na Terra. Então, nós precisamos de aceleradores cósmicos. Então, aí eu só estou terminando. Queria chamar a atenção de que, levando essas questões de física de fronteira, né, com essas constantes fundamentais para a sala de aula, nós podemos trabalhar bastante com os meninos, né, com os nossos estudantes, aspectos filosóficos, aspectos matemáticos e também, claro, colocar a matemática em conexão com a física. Afinal de contas, era o que o Dirac dizia. O professor Dirac, nos seus escritos, ele diz que a matemática é um jogo, com regras criadas pelos matemáticos. A física é um jogo, com regras formuladas pela natureza. A questão é, quando é que as regras criadas pelos matemáticos se confundem ou são redescobertas com as regras pelas regras da natureza? Então, acho que é importante a gente ampliar sempre essa discussão da física com a matemática, com a filosofia, né? A filosofia, ela nos ensina princípios, ela nos ensina a formular hipóteses, a ter um espírito crítico mais apurado, e a matemática e a física, elas dialogam através da formulação matemática dentro dos fenômenos físicos. Então, aqui, queria só chamar a atenção também para os defensores, assim, para como é que a gente pode trabalhar com um negacionista, mostrar que todos esses objetos, então, ondas de gravidade, buracos negros, antimatéria, mesons pi, neutrinos, quark, bóson de Higgs, esses bósons W e Z do modelo padrão, todas essas estruturas foram previstas, teoricamente, pela ciência abstrata, muito antes de sua descoberta. As ondas de gravidade levaram 100 anos para ser descobertas. Os buracos negros também. A antimatéria, ela aparece um ano depois da previsão por Dirac, em 31, e depois o antipróton é detectado em 1956, 25 anos depois. Os mesons pi previstos em 35 foram detectados, inclusive, por César Lattes, em 48. Os neutrinos previstos por Pauli em 1930, a primeira família detectada em 56, a segunda em 62, a terceira família só no ano 2000, 70 anos depois. Os quarks previstos em 64, quark U, D e S foram descobertos em 69, o quark Charme em 74, o quark T em 78, o quark Top em 95. O bóson de Higgs é previsto em 64 e é descoberto em 2012. Anunciada a descoberta. Os bósons W e Z das interações eletrofracas previstos na década de 60 e descobertos 15, 16 anos depois. Então, o valor da ciência, o valor da abstração, o valor a matemática da ciência, né? Então, aqui nós temos a figura das 6 dimensões extras do universo, quer dizer, um modelo padrão ele tem que sair de uma estrutura matemática de 6 dimensões desse tipo aqui, né? Perdão. E aqui os aceleradores cósmicos, que são talvez o futuro, né, da física mais fundamental, dessa física além do modelo padrão, já que nós não conseguimos construir aceleradores com energias tão altas aqui na Terra. Então, é preciso realmente recorrer ao universo, né, aos aceleradores naturais. Então, acho que é importante a gente levantar essas questões no curso de licenciatura e com os nossos estudantes. A ciência, né? Para que ela serve e o que ela significa, né? Cortes, por que se corta tanto na ciência, né? O significado da ciência exploratória. É preciso fazer ciência mesmo que a gente não saiba no momento para que ela serve. Para que servia a teoria eletromagnética de Maxwell, que era uma teoria matemática, que levou a muita desconfiança. Muitos físicos contemporâneos de Maxwell acharam que as equações de Maxwell e o fato da equação de onda da luz vir das equações de Maxwell fosse um fato apenas uma mera curiosidade matemática. Depois, Hertz mostrou que não, que demonstra, né, em laboratório, ele comprova a teoria de Maxwell em 1888. Maxwell escreve, né, o eletromagnetismo e a luz como onda eletromagnética em 1865, e entre 1887 e 1890, Hertz prova, né, que está verdadeiro. Então, é preciso respeitar o tempo da ciência antes dessa ciência poder virar tecnologia. Eu acho que a gente tem muitas discussões interdisciplinares quando a gente fala de ciência básica, né? A relação entre ciência e capital, falar da sociologia, não menos sociologia do progresso, mas da sociologia das revoluções tecnológicas, né? E relacionar a ciência, educação e as políticas científicas e as políticas educacionais. Então, acho que isso tudo são objetos de debate para a gente também trazer,
né, para o nosso menino do ensino médio. Já estou acabando aqui. Aqui eu vou deixar isso aqui, é uma simples leitura, né? Aqui eu gostaria de também assim, chamar a atenção para os estudantes, né, da importância dessa obra do Rousseau, de 1762, que todos nós que trabalhamos com ensino, né, estamos envolvidos em projetos de educação, a gente tem que mostrar para o nosso estudante, para a sociedade, que o papel da educação é colocar o indivíduo, né, em conexão com a sociedade a partir de temas filosóficos e políticos e científicos também. Quando eu digo filosóficos, eu estou incorporando a ciência. E desse livro muito bonito, o Rousseau, ele explica como um jovem, né, como a gente deve conservar a bondade natural com que o homem nasce, né, quando ele vai viver em uma sociedade que está cada vez mais corrupta. Então, são coisas importantes, são valores que a gente não pode perder. Talvez toda essa polarização que nós vemos nas sociedades atuais seja justamente falta de leitura, de boa filosofia, de boa educação. Então, aqui eu deixo uma série de possíveis, né, leituras, né, para os nossos estudantes de ensino médio, de licenciatura, o Henri Poincaré, Valor da Ciência, Ciência como Vocação, muitos livros bons, né? Formação do Espírito Científico, A Estrutura das Revoluções Científicas, o livro do Popper, né, sobre o que é realmente o conhecimento científico, o livro do Ordener sobre a utilidade do inútil, quer dizer, uma ciência que é considerada inútil, ela pode se tornar extremamente útil, né? Para que servia a mecânica quântica em 1925? Hoje a gente sabe que a mecânica quântica é responsável por cerca de 60% do PIB dos países mais desenvolvidos. Então, era uma teoria inútil, né? Se servia para muito pouca coisa, hoje ela é parte integrante, né, substancial do PIB dos países mais desenvolvidos. O eletromagnetismo, para que serviam as equações, as deduções de Maxwell em 1865, quando muita gente dizia que aquilo era um mero exercício matemático. Hoje, o que seria de nós sem o conhecimento do eletromagnetismo das telecomunicações? Esse livro do Rovelli também é um livro muito bom para os negacionistas, né? Que ele discute muito, mostrando que a realidade não é aquilo que se apresenta. Então, é muito importante a gente fazer boa divulgação científica para poder combater o negacionismo. E somos nós. Isso não vai vir da sociedade, isso aí não é um movimento espontâneo. Nós temos que fazer um esforço muito grande, porque os políticos, né? O tempo da política não é o tempo da ciência, né? O político, ele quer resultados rápidos, porque ele quer ser reeleito, ele quer apoiar um projeto científico que vai dar resultado em 2, 3 anos, 4 anos, quando a gente sabe que a gente tem projetos científicos que levam décadas para dar resultado, né? Foi o caso aqui. Para apoiar o estudo das ondas de gravidade, ele tem que esperar 100 anos. Apoiar o bóson de Higgs, ele tem que esperar o quê? 48 anos. Apoiar o neutrino, ele tem que esperar um quarto de século. Então, nem sempre a ciência, nem a política percebe o tempo da ciência. Então, essa representatividade somos nós que temos que fazer. Então, nós temos que trabalhar o nosso estudante de ensino médio para ele perceber o valor da ciência, o que é o processo científico, lento, gradual, mais sólido, né? E o político, né, que passar por isso, ele vai lá na frente compreender que a ciência tem um tempo, a escala de tempo da ciência não é a escala de tempo do político. O político, ele quer resultados para poder sempre mostrar os seus apoios a projetos, mas nós da ciência precisamos de tempo. Então, essa é uma dicotomia que a gente tem no mundo de hoje. A gente precisa fazer uma ciência cada vez mais básica e exploratória e, ao mesmo tempo, ter apoio político. Aí, o que acontece quando o político não compreende, como o Congresso fez agora? Corta a verba do CNPq e reduz a verba do CNPq a 13% do que aquela era. Corta na ciência, corta na educação, mas não corta nos projetos que vão dar a reeleição, né? Os projetos lá, as emendas constitucionais, né? As verbas, né, dos deputados, né, para levar para os seus núcleos, né, de eleição, isso não é perdido. Por quê? Porque ali ele faz uma pracinha, constrói um posto de saúde, que é importante, a pracinha também é importante, reforma estradas, constrói pontes, né, cria centrinhos culturais, e isso aí vai dando cacife para a eleição dele, para a reeleição, para a trieleição. Ao mesmo tempo, ele acha que para bancar pesquisa sobre buraco negro, isso aí vai levar a quê? Então, não se percebe que a tecnologia vem da ciência básica. Quem somos nós que temos que fazer isso?
Qual é a nossa representatividade no Congresso Nacional? Tem bancada da bala, tem bancada do agronegócio, tem bancada dos médicos. Cadê a bancada da ciência? É um deputado ou outro que apoia a ciência, mas também apoia a ciência se for aquela ciência aplicada. Para que serve? Se não servir para nada, também não tem apoio. Então, a gente está nas nossas mãos. Está na mão dos professores e está na mão dos professores formar estudantes com essa percepção de que a ciência ela tem que ser incorporada à cultura nacional. A ciência, ainda no Brasil, nós temos a ciência é uma coisa, a cultura é outra. Nós não temos a ciência e a cultura acopladas com a cidadania. A nossa cidadania está muito mais atrelada à ciência do que à cultura, do que à própria ciência. Quando a gente vê a cidadania hoje, né, o acesso às redes, né, toda essa integração que nós temos, né, que deveria estar diminuindo as diferenças e não está, é porque falta da ciência. Então, nós precisamos acoplar, trazer a ciência para o discurso da cultura e para o discurso da cidadania. Não vão ser os políticos que vão fazer isso. Quem vai fazer isso são os professores e o meio acadêmico. Agora, a gente tem que sair da nossa caixinha. A gente tem que sair dos nossos castelos e das nossas bolinhas e a gente tem que penetrar na sociedade. Através de divulgação, através de projetos educacionais, temos que fazer a nossa parte. Então, eu termino aqui, porque eu sei que essa 7ª semana da física de vocês é trabalhar, criar trincheiras contra, né, a anticiência, contra o negacionismo, mas lembrar que somos nós que vamos destruir o negacionismo. O negacionismo não vai ser destruído na internet por brigas, por trocas de lacrações. Ela vai ser destruída se nós formos a sociedade e executarmos na prática os nossos projetos sociais. Somos nós que temos que fazer isso. Então, eu agradeço a todos vocês que tiveram paciência de nos seguir por essa 1h30, praticamente, né? Nós começamos às 8h, 9h30, e a gente teria até 15 minutos, eu diria que a gente pode parar 9h45, porque depois vão começar outras atividades e eu não queria ultrapassar o tempo. Então, nós temos 15 minutos para um eventual debate. Estou à disposição e retorno a palavra aos organizadores. Obrigado. Muito agradecido, Elael. Muito obrigado mesmo. O Francisco que o Elael fala, sou eu, o Augusto, viu? Você é chamado de Francisco Augusto. O pessoal te chama de Augusto, né? Não é Francisco. Bom, pessoal, nós estamos na 7ª semana da Física, da UFBA, cujo tema é Defesa e Valorização da Ciência, o papel da comunidade científica em tempos de negacionismo. E vocês percebem que todas as atividades que estão acontecendo até agora têm sido permeadas por essa discussão que o Elael colocou aí no final, que tem a ver com a luta contra o negacionismo, né? Mas a luta contra o negacionismo passa, nesse momento, de forma imediata, pelo Fora Bolsonaro. Exatamente. Não tenha dúvida. Ele é o maior atraso do fascismo no Brasil, todos os tempos. Tá? Então, eu queria então fazer o procedimento que o Elael colocou. Nós poderíamos ter algumas falas, ou de perguntas, ou de comentários. Eu creio que no máximo umas 4 falas de 2 minutos, tá, pessoal? Por favor. Então, quem quiser falar, por favor, coloca um chat e eu chamo a pessoa e a pessoa abre o microfone e fala. Seria bom a pessoa falar e se apresentar, né, Francisco? Né, Isso. Tá. Beleza, então, você acha que eu devo interromper o compartilhamento? Ou talvez seja bom, porque a dúvida pode pedir algum slide, né? Não, deixa o compartilhamento, talvez seja bom mesmo, né? Deixar. Vou deixar. Então, pronto. Felipe, você logo, Felipe, tá? Para a gente ganhar tempo. 2 minutos, tá, Felipe? Eu sei que é pouco tempo, mas uns 2 minutos. Por favor, Felipe. Tudo bem, professor Augusto. Primeiro, agradecer ao professor Eliel. Dizer que foi um excelente minicurso. É um tema assim, muito relevante. E o senhor trazer essa maneira, né, bem fundamental da gente tratar esse tema tão específico da física, né, e tão um pouco distante dos nossos alunos do ensino médio, que é a física moderna e a física contemporânea, ressaltar essa importância de cada vez mais a gente trazer trabalhos que procurem demonstrar a aplicação e também a forma de trabalhar esses assuntos dentro das nossas salas de aulas, já no ensino médio, para que o estudante ele não fique aprisionado na física dos 3 séculos passados, né?
E trazer eles para essa realidade atual é assim fundamental. Então, para mim foi um mini curso assim muito importante e queria agradecer ao professor e também a toda a organização da nossa Semana da Física. Valeu, professor. Tá, muito obrigado a você. Então, eu também reafirmo o que você está dizendo. Eu tenho tido experiência com esses movimentos sociais, né, de educação em ambientes não formais, como os pré-vestibulares sociais e comunitários, e levar a física de fronteira para os estudantes tem sido, assim, uma experiência muito positiva, porque eles perdem o medo da física, começam a perceber a conexão da física com todas as ciências, inclusive as ciências humanas, né? Quando a gente traz debates sobre revoluções científicas, sobre o papel social da ciência, e ao mesmo tempo mostrando que o modelo padrão, ao ser concebido teoricamente e ao ser testado experimentalmente, ele gerou muitas práticas que se tornaram tecnologias. Então, o estudante começa a perceber também que a ciência básica exploratória, ela vira tecnologia. A própria WWW veio do CERN, do laboratório do antigo LEP, né, antes do LHC, o papai do LHC, e a tecnologia de laser. Então, é muito importante, né, o estudante perceber, como você falou, tem essa física lá da ciência moderna, vamos dizer, do século XVI, do século XVII, a física newtoniana, né, o início da mecânica, mas depois a gente pode, e isso aí exige do professor uma certa criatividade, é como ele vai trazer assuntos de fronteira para o ensino médio. E o que eu percebi, Felipe, é que justamente essa brincadeirinha que a gente vai fazendo com os constantes, ela é um meio muito eficaz de você trazer questões de fronteira para o ensino médio. E não deixar de lado, o professor de física nunca deve deixar de lado o discurso filosófico da ciência, a importância de se compreender a filosofia da ciência e a história da ciência, porque não adianta só colocar a equação no quadro negro, a gente tem que colocar contextos. As equações foram geradas em um certo contexto, então eu acho que isso é importante, esse esforço. Ou o professor, é o meu caso, por exemplo, eu não sou filósofo, mas eu levo filósofos, eu trago filósofos para debater nas minhas aulas, porque eu gosto de complementar como algum especialista na área que é dele, ou um sociólogo para falar de sociologia das revoluções científicas, ou trazer um historiador para falar da história da ciência. Mas é importante a gente deixar um espaço dentro da aula de física para uma certa multidisciplinaridade. Então, retorno aos organizadores e agradeço ao Felipe pelo comentário. Elael, só para te informar e a todos, o teu minicurso ficou lotado, porque a gente dividiu assim, para o minicurso a pessoa entraria na sala, então as vagas foram preenchidas todas, mas está sendo feita a transmissão também pelo YouTube. Então quem não conseguiu inscrição no minicurso pode ir assistindo pelo YouTube, transmitido, vai ficar no YouTube, no canal SemaFis, que vai ser um canal constante agora, que vai sempre levar questões das semanas da física e outras atividades que possam ocorrer no de licenciatura em física da UFBA. Beleza. Pessoal, a lista de frequência está aí, vocês têm que entrar para preencher. Ainda cabe, por favor, levanta a mão e abre o microfone. Okay. Se não, a gente passa a fala para o professor Elael, para ele fazer a atividade. As considerações finais, então, né? Tem uma Elael. Pois não? Elael, tem um menino, João Gabriel, ele é aluno do 2º semestre, é meu estudante, né? Mas que é o João Gabriel. Ele está perguntando onde consegue acesso aos artigos do Dirac. Você colocar, esses que eu coloquei aqui, vocês colocando, eu vou mandar os slides daqui a pouco para o Augusto, e vocês vão ter acesso aos slides. Essas referências, todas as referências do Dirac, você colocando o título do artigo, ou colocando a referência que eu dou, Nature, ou Proceedings da Royal Society de Londres, vocês têm o PDF direto. Então, estão disponibilizados na internet. Inclusive, a Proceedings da Royal Society de Londres, ela tem todos os artigos disponibilizados, inclusive os artigos do Maxwell. A gente pode buscar artigos até do século XVIII e do século XIX no site da Royal Society de Londres. Eles são muito democráticos e abrem os artigos originais para que a gente tenha acesso. Os artigos do Dirac estão lá, mas assim, qualquer artigo do Dirac, você dando o título do artigo, você acha na internet. E de qualquer forma, o professor Léo vai me mandar os slides, né? Vou mandar os slides, estou mandando agora, daqui a pouquinho.
Elael, fica com você a palavra para as Tá bom. considerações finais. Então tá, nós temos 5 minutos aqui, então eu queria, assim, as considerações finais que eu faço são no sentido de reafirmar a escolha muito propícia, né, realmente contextualizada do tema de vocês, que é o negacionismo, e perceber o seguinte: o negacionismo existe por omissão nossa, né? Nós da comunidade, claro, nós temos uma pressão grande, a comunidade científica tem que ter produtividade, tem que dar aulas, tem que fazer pesquisa, tem que viajar, tem que ir à conferência, mas a gente já começa a ver que as grandes universidades, elas têm uma preocupação com a divulgação científica. Então, o que nós temos que fazer é isso, levar a ciência, como tem a Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, que o Ildeu Moreira, de Castro Moreira, ajudou a criar no início dos anos 2000, né, logo no início do governo Lula. Então, eu acho importante trazer a ciência para a população e também levar o discurso da ciência para a sala de aula, porque muitas vezes acontece do professor de física, né, digo na nossa área, nós somos professores de física, e nós sabemos que muitas vezes o professor leva para a sala de aula um amontoado de fórmulas. Eu gosto até de brincar, são os motoboys das fórmulas, né? O cara chega, faz uma delivery, enche um quadro negro de equações, e o estudante fica perdido naquela simbologia, não sabe manipular as unidades, e aí começa a ter medo da ciência. Então, a gente tem que diluir o discurso da física também no debate com as outras ciências. Qual é a relação entre física e ciências sociais, né? Física é física, ciências sociais são ciências sociais, mas elas conversam. Então, às vezes, trazer, né, o debate de uma grande descoberta, qual é o impacto da descoberta dos buracos negros na sociedade. O fato de eu ter descoberto o buraco negro melhorou a minha vida em quê? Pode não ter melhorado agora, mas o fato de eu ter descoberto o buraco negro significa que nós tivemos que construir telescópios muito mais possantes. Isso aí é progresso na ótica, é progresso na física de lasers, e o laser está na medicina. A ótica também está na medicina, por exemplo. Então, por que os celulares se desenvolveram tão rapidamente? Por que criou-se a internet? Por que o laser progrediu tanto, as telecomunicações, as viagens espaciais? Mas o que uma viagem espacial tem com nós termos uma telecomunicação melhor? Tem tudo a ver, porque a ciência, então, a ciência básica, mesmo que ela não esteja imediatamente dando um retorno em termos de aplicação, ela está gerando ciência que vai virar ciência aplicada e depois vai virar tecnologia. Vamos lembrar de Maxwell, o exemplo padrão, né? O modelo padrão é o Maxwell. Maxwell faz a teoria matemática das ondas eletromagnéticas. Isso é ciência abstrata, é física matemática. Por isso ele foi muito combatido. Mas havia um grupo de maxwellianos que o apoiavam. Por exemplo, o Heaviside, o Fitzgerald, teve também o próprio Hertz, apoiava muito Marx, tinha um italiano chamado Righi. Então, havia os apoiadores de Marx. E aí, com isso, eles levam a teoria de Marx para o laboratório, comprovam. Então, Maxwell, que era ciência básica teórica, virou ciência básica experimental. E aí, Marconi e Brown, Carl Ferdinand Brown e Guglielmo Marconi, entre 1897 e 1900, eles constroem o telégrafo sem fio, que é a aplicação de Maxwell. Então, é Maxwell tecnológico agora. Ganha, inclusive, o Prêmio Nobel de 1909 digamos, pelos desenvolvimentos com a radiotelegrafia. Então, é a ciência que está no papel, é a ciência matemática, em 1865, 35 anos depois, ela está no laboratório e praticamente 12, 13 anos depois ela virou tecnologia. Então, é importante a gente passar essa mensagem. Por que as vacinas da Covid-19 foram tão rapidamente desenvolvidas? Porque havia um acúmulo de pesquisas na área da imunidade, na área da infectologia, na área da imunização. Então, é a pesquisa acumulada de muitos anos que levou a essa descoberta tão fulminante das vacinas da Covid, que foi uma coisa feita em menos de um ano, quando o tempo médio de uma vacina de no mínimo 5 anos. Então, esse é o papel da ciência. O papel da ciência está no laboratório fechado. Então, é importante também respeitar, às vezes, o isolamento da ciência. Não é que o cientista ele não é um cara midiático, né? Ele está lá na dele. Agora, nós temos as pessoas que hoje estão fazendo divulgação científica, a mídia, o jornalismo científico, a própria mídia brasileira, ela é muito afastada da ciência, né? Não adianta só colocar, dizer,
pedem sempre o meia-culpa da academia. Nós temos que fazer o nosso meia-culpa, sim, agir onde a gente pode agir, mas a mídia poderia dar muito mais espaço para a ciência. Se tem um programa de ciência, ele é colocado assim, de madrugada, praticamente. Tem algum programa de ciência às 8 horas da noite, um canal importante, às 9 horas da noite, ou esse horário é preenchido por novelas? Então, é preciso que nós criemos a cultura da ciência para ela se incorporar à cultura brasileira. Então, semanas da física como essa e outras, elas vão nos ajudando. E nós temos que sair para dar aula, saímos na academia, que os estudantes saem das academias e têm que chegar na sala de aula levando essa mensagem. E nós temos que trabalhar para que o nosso estudante ele tenha acesso a essa física integrada com as demais ciências. E as ciências integrarem entre si, física com biologia, física com química, física com matemática, física com literatura, sim, com literatura. As pessoas conhecem as poesias de Marx? Alguém já leu as prosas e as poesias de Marx? O próprio Goethe. Goethe, além de ser o escritor que foi, ter produzido as obras, ele estudou a teoria das cores também. Então, nós estamos falando de pessoas que faziam ciência e que faziam também literatura, faziam artes, né? Aliás, a física, a evolução científica do século XVI e XVII, com Galileu, com Newton, com Descartes, com Huygens, ela veio, na verdade, quem trouxe a ótica para a física e ajudou muito no desenvolvimento da física foram os artistas, foram os pintores da Renascença italiana, do Renascimento. Então, é importante perceber a relação da ciência com as artes, da ciência com as humanidades e das ciências com as demais ciências naturais, exatas e da vida. Então, isso está nas nossas mãos. Somos nós que temos que fazer. Essa Semana da Física, ela é importante nesse sentido. Então, eu agradeço a atenção de vocês, estou me despedindo de vocês e deixando um bom final e uma boa condução do evento de vocês e dando os parabéns pela escolha muito propícia. Obrigado, Francisco, e estou me despedindo de vocês. Muito obrigado.